TV Viçosa. Você passa aqui. Apoio Cultural. Agros, Instituto FV de Seguridade Social. Olá! Esta semana, uma grande rede de televisão divulgou uma reportagem mostrando a corrupção e a violência na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Por sua vez, o jornal Folha de São Paulo divulgou pesquisa que revela que metade da população brasileira acha que bandido bom é bandido morto. Também nesta semana foi divulgado um número estarrecedor. A polícia brasileira é a que mais mata no mundo. Só no ano passado foram mais de 3 mil mortes. A violência do tráfico, do roubo ou da polícia choca o país a cada nova notícia, quase todos os dias no noticiário nacional. Em outubro, a UFV promove o 27º Seminário Internacional de Política Econômica, que tem como objetivo discutir a violência e a criminalidade nos dias de hoje. E é para falar sobre isso que o Sala Especial desta semana está começando. Para conversar conosco sobre o tema do seminário, estão aqui os professores do Departamento de Economia Rural, Luciano Rodrigues Costa e Evandro Camargo Teixeira. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, bem-vindos ao programa. Esses dados que eu apresentei aqui no começo, mostram que esse seminário tem tudo a ver com o que está acontecendo de uma maneira muito gritante essa semana, por esses dias. E é também uma maneira de mostrar para... quem às vezes acusa a academia de ser desconectada da realidade, Esse seminário está super dentro do que está acontecendo nesse momento, até por uma coincidência que ele já foi planejado há mais tempo. Mas a violência é um tema que vocês estudam lá no Departamento de Economia Rural, não é? Inicialmente, gostaria de agradecer pela possibilidade da gente vir aqui para falar desse assunto, para divulgar o evento. Então, esse é um dos assuntos que a gente aborda, que a gente estuda no departamento, Então, o departamento, ele, ao longo do tempo, ele cresceu, você tem as pós-graduações que se tornaram mais multidisciplinares. E, historicamente, essa é a 27ª edição, mas, historicamente, o departamento sempre abordou questões mais relativas ao agronegócio, mais à questão rural. E esse ano o departamento inova ao trazer a questão da violência e da criminalidade. É um tema, como você bem disse, que está em voga, que está sendo discutido. Particularmente, algumas pessoas no departamento já estudam o tema nas pós-graduações, nas iniciações científicas, o que mostra que não existe um descolamento tão grande entre a prática e a teoria. Mas houve um consenso no departamento, pelo menos a maioria decidiu por abordar esse tema esse ano, e a gente traz essa novidade de discutir o assunto nesse 27º CIP. E a programação do evento é muito interessante. Eu estou aqui com o cartaz do evento, CIP, 27º Seminário Internacional de Política Econômica. Ele começa na quarta-feira, dia 14 de outubro, tem uma abertura, uma cerimônia de abertura às 9 horas da manhã, com a presença da reitora. Depois, às 10 da manhã, tem uma conferência de abertura com o Luiz Flávio Sapori, da PUC, que é da UFMG. Por que a violência cresce no Brasil? Pois é, Léa, na sua abertura você chamou bastante atenção pelo crescimento da violência e para a dimensão do que o problema apresenta hoje no Brasil e no mundo. E isso da criminalidade, e pensar a violência, ela requer um certo cuidado e uma certa preocupação com as múltiplas dimensões que o fenômeno apresenta e nos requer de analisar. Quando a gente pensou nesse seminário, a gente pensou grande. Nós vamos tentar trazer os melhores pesquisadores. Inicialmente a gente tentou fazer isso, selecionar de fato os pesquisadores, os professores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O seminário sempre teve essa característica de um diálogo internacional, com pesquisadores internacionais sobre as temáticas. Não foi diferente esse ano.
Nós escolhemos, então, convidamos alguns professores que viessem, que viessem prestigiar o nosso seminário, e assim foi feito, né? Quer dizer, a conferência de abertura vai ser feita pelo professor Luiz Flávio Sapori, né? O professor Luiz Flávio Sapori, que é professor da PUC Minas, ele tem uma trajetória de longa data em estudos de violência. Ele foi secretário adjunto do governo de Minas. Quer dizer, além de um estudioso da violência, ele também esteve à frente da Secretaria de Defesa Social, né? Na verdade, de Defesa Social do governo de Minas. Então, conhece os dois lados, né? Então, acho que ninguém mais gabaritado do que ele para fazer a abertura em uma conferência para problematizar e colocar o problema da violência dentro de uma perspectiva acadêmica e com conexões sobre as políticas públicas também que vêm sendo pensadas sobre violência, né? Essa mesa, especialmente, né, a primeira mesa do evento, que tem o nome de Violência e Democracia, né, ela traz também o professor Eduardo Batitucci, que é da Fundação João Pinheiro, né, que também tem uma longa data de pesquisa sobre violência, sobre a questão da punição, né? Tem um sociólogo francês que eu gosto muito, chama Loïc Vacan, e ele tem dados absolutamente estarrecedores sobre como tem se prendido pessoas no mundo, né? As taxas de encarceramento têm crescido de uma forma absurda no mundo inteiro, né? E alguns dados que ele mostra, né, que no Brasil isso não é diferente, né? Então, quer dizer, ele vai fazer, né, e os estudos deles vêm demonstrando isso, que pensar política pública somente a partir do viés do controle, né, da vigilância, do aumento do policiamento, muitas vezes pode ser medidas ineficazes para o controle da violência. Então, um pesquisador de longa data e com muito material publicado sobre a temática da punição, né? Nessa primeira mesa também, né, é uma temática que é bastante importante, é de uma pesquisadora que vai ser abordada por uma pesquisadora da Universidade de Toulouse, na França. Angelina Peralva. Angelina Peralva. Estou acompanhando aqui pelo... A professora Angelina Peralva, aliás, o título dessa mesa, Violência e Democracia, foi um pouco inspirado no livro dela. Ela tem um livro lançado no final dos anos 90 que chama Violência e Democracia, o Paradoxo Brasileiro. E ela estudou a redemocratização do Brasil, né, que veio acompanhado de um aumento brutal da violência, né? E ela vai discutir a questão da cidadania, né, mas também da cidadania e da violência e das políticas públicas sobre violência, mas especificamente uma pesquisa que ela vem fazendo já há muito tempo sobre o tráfico de drogas, né? E ela analisou durante algum tempo a CPI do narcotráfico e quando o Congresso Nacional, de fato, se debruçou em cima da temática e sobre a investigação do narcotráfico no Brasil. Você vê que as temáticas são múltiplas, né? Quer dizer, políticas públicas sobre violência... Ela é brasileira? A Angelina Peralva é brasileira, mas ela é professora da Universidade de Toulouse já há alguns anos, né? O estudo dela foi aqui, né? Foi aqui no Brasil, sobre o Brasil. Pesquisa também na Europa, né? Então vai favorecer esse nosso intercâmbio de pensar essas... Porque isso é um assunto que acontece no mundo todo, né? A gente tem mania de pensar só no quintal da nossa casa. A violência cresce no Brasil, mas cresce em outros lugares também, né? Apesar de que esse dado que eu apresentei no começo aqui, que a polícia no Brasil é a polícia que mais mata, né? É estarrecedor porque no Brasil, enquanto no ano passado a polícia matou 3 mil pessoas, o Reino Unido matou 1. Né? Mas por que eu estou falando isso? Assim, o assunto de violência é muito complexo. A gente está aqui com um sociólogo, com um economista, como eles disseram, o Departamento de Economia multidisciplinar. O assunto da violência é multidisciplinar e é pensar muito pequeno quando você pensa só sob o ponto de vista, por exemplo, tem que aumentar o número de presídios, tá? Tem que reduzir a maioridade penal. Tem que aumentar o número de policiais na rua. Tem que aumentar o número de policiais e policiais como? O policial que mata... policial que não tem preparo nenhum, não é? Não é tão simples assim, né? Por isso que o assunto tem que ser muito aprofundado, né? Sim, e na verdade, você falou dessa questão da economia, das ciências sociais, né? Então a gente tem aqui, como você disse, um economista, um sociólogo, mas poderiam ter outros profissionais, né? Outras pessoas de outras áreas. Poderia ter aqui um advogado, poderia ter aqui
uma pessoa na área de medicina, psiquiatria, a gente poderia ter um psicólogo, poderia ter um jornalista, né, um biólogo, porque é totalmente multidisciplinar. Então, eu até tomo cuidado com relação a isso, quando a gente faz algum tipo de análise do ponto de vista da economia, porque a economia não consegue responder tudo relativo ao crime, relativo à violência. Ela tem as suas limitações, né? Assim como a sociologia, assim como outras ciências. O que a gente faz, o que a gente tenta fazer é contribuir de alguma forma para poder discutir o assunto, para discutir políticas, né, que diminuam a violência, diminuam a criminalidade. Então, o mais importante é a complementariedade entre as ciências, entre as áreas. Isso eu acho mais relevante. Por isso que o tema é multidisciplinar, por isso que chama a atenção de muitas áreas, de muitos profissionais e, consequentemente, dentro da universidade, de alunos de vários cursos, que possivelmente vão se interessar por essa temática. Assim como a própria comunidade de Viçosa, né? Pois é, esse seminário é aberto para toda a comunidade. Claro. Por isso que nós estamos aqui, né? A TV Viçosa pega na cidade toda. Quem quiser participar, pode ir? Pode, com certeza. A gente tem disponível um link, né, Vou pedir ao pessoal da técnica para colocar aí o link, que é o link do Departamento de Economia Rural, né, www.departamentodr.ufv.br. Isso. E se inscreve lá. Se inscreve, você entra numa página da FUNAB, você faz a inscrição, gera um boleto e paga no banco. Ele tem os valores. Inscrição baratíssima, eu vi. Isso, R$10. R$10 para alunos de graduação, né, público em geral, R$15 para alunos de pós-graduação e R$30 para professores, outros profissionais. E o pessoal de fora também paga também, R$10? Entra aí o mesmo valor dos alunos de graduação. Que é um evento interessante, por exemplo, para gestores públicos, né? Com certeza. Câmara Municipal, Prefeitura, Defensoria, todo mundo, né? Que justiça, inclusive, que trabalha com isso. Inclusive, tem um dos palestrantes que vai falar sobre Viçosa, né? Que é o professor Marcelo Ottoni Durante, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da UFV. E o professor Marcelo, desde quando chegou a Viçosa, ele pesquisa violência local, tem dados sobre violência na cidade de Viçosa, sobre o campus ele tem dado, tem inclusive prestando assessoria, né, às pró-reitorias sobre a questão da violência. Então, assim, a gente tentou fazer uma relação micro e macro, né? Um pesquisador internacional pensando coisas mais amplas de políticas públicas nacionais, mas também pensando o nosso universo mais local, né? E eu acho que esse seminário, Léa, ele é um momento de reflexão mesmo sobre o problema, né? Como você falou, muitas vezes a mídia e muitas vezes algumas interpretações mais apressadas têm algumas análises um pouco equivocadas sobre violência, né? São nesses espaços, com dados, com reflexões mais sistemáticas, que essas interpretações um pouco superficiais são um pouco quebradas e rompidas, né? E qualifica um pouco o debate que a gente uma oportunidade discutir. de qualificar mesmo o debate. Né? Por isso que eu insistia tanto na qualidade dos pesquisadores que a gente escolheu, sabe? Eu acho que são pessoas de reconhecimento nacional. E na multidisciplinaridade da temática. Eu digo isso, há poucos dias eu tinha umas pessoas na minha casa e estava ouvindo no rádio, um radialista falando isso, que enquanto não aumentar o número de vagas em cadeia, não acaba a criminalidade no Brasil. Eu falei, só isso? Se for só isso para fazer, estava resolvido o problema. E aí as pessoas, a mídia tem muito esse poder, né, de influenciar e de influenciar de uma maneira muito simplista, né, que reduz muito o problema. Isso é muito perigoso. Por isso que o assunto tem que estar dentro da academia. Claro. A academia pensa isso como um todo, né? É verdade. Mas levando em consideração que a academia, você está tratando de educação, né? E educação é o caminho para o desenvolvimento, é o caminho para a diminuição da violência, diminuição da criminalidade. Muito mais fácil você educar as pessoas, qualificar as pessoas, do que puni-las posteriormente, construindo mais cadeias, aumentando o tempo de encarceramento, aumentando a punição. A questão toda, a questão central é a fase anterior, em que o indivíduo decide, entre aspas, entrar ou não numa atividade ilícita, né? Agir ou não de forma violenta. Então, esse período anterior é essencial no que tange as políticas
E isso é muito complexo, né? É Muito educação, complexo. é cultura, é oportunidade, é Sim. dinheiro, é renda, é emprego, tudo isso, né? Sim. Que dá outras oportunidades. Que dá outras oportunidades. Bom, a gente vai continuar esse debate no segundo bloco do programa. Nós fazemos um pequeno intervalo, Sala Especial volta já, não saia daí.